Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E nesse vídeo nós vamos fazer uma análise da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza e Vitória vencem e embolam ainda mais a luta para sair da zona de rebaixamento. Vamos falar também sobre a situação do Santos, que com algumas combinações de resultados pode escapar com tranquilidade do Z4. Mas eu vou falar para você ainda a respeito disso nesse vídeo. E também informar a você de que neste momento mais times foram adicionados nessa briga, hein? Não é apenas mais o Vitória, o Internacional, tem mais time, e eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui quem são os outros times que lutam agora também contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Estou agora num ambiente diferente de vídeo, porque eu vou mostrar para você na tela a tabela do Campeonato Brasileiro, que neste momento tem o Santos como o 16º colocado do campeonato com 41 pontos. O Santos está fora da zona de rebaixamento por conta do saldo de gols, que neste momento é de -11. O primeiro time na zona de rebaixamento é o Internacional, que também tem 41 pontos, assim como o Santos, mas tem -12 de saldo. Então, este um golzinho aqui faz com que neste momento, nesta rodada, o Santos termine fora do Z4. Se o campeonato encerrasse agora, o Santos não seria rebaixado por um gol de saldo, por um golzinho apenas. Na rodada, nós tivemos alguns jogos, que inclusive eu vou mostrar para você aqui, para que a gente possa traduzir o que aconteceu aqui na tabela, tá? Então vamos lá. O Fortaleza, que inclusive acabou de vencer o Atlético Mineiro, assim que eu estou gravando este vídeo, foi o jogo da 35ª rodada, né? Foi o jogo da rodada atrasada. O Fortaleza venceu o Atlético Mineiro jogando em casa por 1-0. Com isso, o Fortaleza, que agora está a 8 jogos sem perder, inclusive com 3 vitórias consecutivas, com isso o Fortaleza foi a 40 pontos e está apenas a 1 ponto de distância do Santos neste momento. E um detalhe também interessante é que o Fortaleza, sendo o 18º, está apenas a 3 pontos de distância do Ceará, o seu maior rival, que é o 14º colocado do campeonato. Então, a vitória do Fortaleza diante do Atlético Mineiro embolou ainda mais a tabela do Campeonato Brasileiro, colocou o Fortaleza na briga, Fortaleza que era dado como praticamente rebaixado, entrou na briga de vez e, inclusive, colocou o seu maior rival na briga também contra o rebaixamento. E isso porque o Ceará, deixa eu diminuir o zoom, voltar aqui para a tabela da rodada 36, o Ceará jogando em casa contra o Cruzeiro, ele apenas empatou. Esse jogo, inclusive, eu estava assistindo na noite deste sábado, e o Cruzeiro perdeu chances de vencer a partida. Mas o empate não foi tão ruim assim para o Santos. Com este 1-1, o Ceará se mantém ali próximo do Peixe, o Peixe vencendo e o Ceará perdendo, inclusive, o Santos pode ultrapassar o Ceará. Outro resultado também importante nessa luta contra o rebaixamento foi do Vitória. O Vitória venceu por 2-0 o Mirassol, jogo que seria muito complicado, mas o Vitória venceu e venceu muito bem essa partida. E neste momento, o Vitória, vou aqui para a tabela de novo, é o 15º com 42 pontos, está fora do Z4, 1 ponto à frente do Santos, mas apenas 1 ponto de distância da zona do descenso, tá? Vou voltar aqui novamente para a análise da tabela. O Santos venceu o Sport por 3-0, por isso que o Santos está fora da zona neste momento, e também por conta deste resultado aqui, Vasco 5, Inter 1. E esta goleada que o Vasco aplicou no Internacional fez com que o Santos ficasse fora da zona neste momento. Era até improvável que o Santos conseguisse ultrapassar o Internacional nesta rodada. Mas por conta dessa combinação perfeita de resultados, o Santos conseguiu ficar fora da zona de rebaixamento. E aí, um outro jogo que também teve relevância na luta contra o Z4 foi o empate entre Juventude e Bahia. Com a vitória do Santos, o Juventude está matematicamente rebaixado para a Série B do campeonato. Deixa eu ver se tem mais algum jogo importante aqui. Esse jogo aqui já foi jogado ao longo da semana, mas também é importante, né? O Fortaleza venceu o Bragantino jogando fora de casa. Então vou voltar aqui para a tabela de novo. Desculpa essas movimentações minhas para lá e para cá, mas é só para mostrar para você aqui a dinâmica da tabela do Campeonato Brasileiro. E neste momento, as equipes que estão aqui com 45 pontos, que é do Vasco, o 11º para baixo, deixa eu subir aqui de novo, subir um pouquinho mais e agora sim maximizar. Então, do Vasco para baixo, nenhum desses times estão garantidos ainda
a permanência na primeira divisão, tá? Isso porque, matematicamente, estão ainda a 4 pontos de distância aqui do Vasco, do Atlético Mineiro, por exemplo, o Internacional, tanto o Santos também. Então, nem o Vasco, nem o Bragantino, nem o Atlético Mineiro estão livres do rebaixamento, mas eu acredito que para Vasco e Atlético Mineiro a situação é menos perigosa. Agora, o Bragantino está, sim, lutando contra o Z4. E aí talvez você se pergunta, mas por que você acha que o Bragantino, que inclusive está à frente do Atlético Mineiro, luta contra o rebaixamento, sendo que ele está à frente do próprio Atlético? Não faz sentido, a pontuação é a mesma. O problema para o Bragantino é que os próximos 2 jogos que ele vai enfrentar são contra times que estão aqui na luta contra o rebaixamento. Então, por exemplo, o Bragantino enfrenta agora o Vitória em sua própria casa. Então, o Bragantino vai jogar em casa contra o Vitória nessa 37ª rodada. Se o Bragantino perde para o Vitória já iguala a pontuação do Bragantino. E aí, caso aconteça tudo errado para o Bragantino aqui, o Fortaleza vença, o Inter vença, o Santos vença, e até o próprio Ceará consiga aí uma vitória que é improvável contra o Flamengo, mas consiga uma vitória fora de casa, o Bragantino fica na zona do perigo na última rodada. E aí ele tem mais um confronto direto contra o Internacional, que se ele perde para o Inter e dá tudo errado novamente para o Bragantino, ele pode ser rebaixado mesmo com 45 pontos. Então, ao meu ver aqui, o Vasco e o Atlético Mineiro correm totalmente por fora dessa luta contra o Z4, até porque eles enfrentam outras partidas aí, não diria mais fáceis, mas menos complicadas, menos diretas aqui na luta contra o Z4. Agora, o Bragantino pega 2 rivais diretos aqui contra o Z4 e que podem, sim, complicar a vida do time de Bragança. Então, falei aqui sobre o Bragantino, agora eu vou falar aqui sobre o Ceará. O Ceará é um time que tem uma situação bastante complicada. Os próximos rivais do Ceará, vou trazer para você aqui na tela. O próximo rival do Ceará é o Flamengo. Deixa eu aumentar aqui para você ver. O Flamengo no Maracanã, nessa próxima quarta-feira, jogo que pode ser o do título do Flamengo. Eu acredito que, por mais que o Flamengo esteja de ressaca após o título da Libertadores, eu acredito que o Flamengo vai jogar a vera, vai jogar a sério essa partida para vencer e garantir o título do Brasileirão. Então, o Flamengo vencendo, o Ceará permanece com 43 pontos, podendo ser ultrapassado por vários e vários times aqui, ó. Então, se o Ceará perde e dá tudo errado para eles, por exemplo, o Fortaleza vence, Fortaleza que pega o Corinthians agora, o Inter vence o São Paulo, o Santos vence o Juventude e o Vitória vence o Bragantino, o Ceará é ultrapassado por todos eles e entra na zona de rebaixamento, a não ser que ele tenha um saldo melhor do que o Fortaleza. Ainda que ele não entre na zona de rebaixamento, ele fica ali com a pontuação igualada ao seu maior rival. Então, a situação do Ceará também não é fácil. Perdão. Também não é fácil. O Ceará também tem uma vida muito complicada nessa próxima rodada e, principalmente, na última rodada, se ele entra com este perigo, com todas essas combinações de resultado que eu comentei contigo, ele pega o Palmeiras, por mais que o Palmeiras deva jogar com os reservas aí nessa última partida, mas o Palmeiras vai jogar sem interesse algum. Então a pressão vai estar toda do lado do Ceará. E assistindo o jogo entre Ceará e Cruzeiro, que foi mais ou menos no mesmo ritmo, né? O Cruzeiro meio desinteressado, o Ceará precisando da vitória, se for para a última rodada, dependendo de uma vitória contra o Palmeiras, a situação se complica um pouco mais para o Vozão. Então, olho no Ceará, que por mais que esteja com 43 pontos, sendo o 14º colocado, ainda está na briga contra o rebaixamento. O Vitória tem 42 pontos. Eu acho que dos times que estão na luta aqui contra o Z4, tirando o Ceará, eu acho que o jogo do Vitória é o mais difícil. E por que eu acho que é o mais difícil? Porque o Vitória pega um confronto direto. O Bragantino vai jogar a vida nesse jogo aqui, porque se ele vence, ele garante aí praticamente a permanência, praticamente não, ele garante a permanência na primeira divisão. Então, eu acredito que nesse jogo aqui, ó, vamos lá, 37ª rodada, Vitória e Bragantino, não é esse não, é verdade, esqueci que esse jogo aqui é da 34ª, campeonato meio bagunçado, né? Então vamos lá, se o Bragantino, ou melhor, se o Vitória vence o Bragantino, ele coloca o Bragantino na briga, como eu já disse, e dá uma respirada. Mas, se ele perde também, aí o Vitória pode se complicar.
até porque, como eu disse, acredito que o Vitória enfrenta o duelo mais difícil nessa luta contra o Z4. Bem, então falei aqui sobre o Vitória. O Santos eu vou deixar por último. O Inter. O Inter pega o São Paulo nessa próxima rodada, na 37ª. Deixa eu voltar novamente aqui. Então vamos lá. São Paulo e Inter na Vila Belmiro, às 8 horas da noite. O São Paulo pega o Inter, sendo que os dois times precisam dar resposta à torcida. Os dois times foram goleados na última rodada. O São Paulo vai querer vencer para tentar continuar brigando pela Libertadores, né? E o Internacional trocou de técnico e eu vi a entrevista do Abel Braga, deixa eu até tirar aqui, só para que eu possa falar olhando no seu olho, né? O Abel Braga disse de que o Inter não vai cair. Ele deu a garantia de que o Inter não será rebaixado para a segunda divisão. Então, eu acredito que o Inter fez a mudança de treinador para ter um fato novo para essa partida, né? Mas o São Paulo não vai querer perder jogando como mandante. Então, é um jogo que a gente tem que ficar bastante atento. São Paulo e Inter. O Santos vai estar jogando na quarta-feira. Joga com 30 minutos de antecedência. E aí o São Paulo e Inter será às 8 horas da noite. Então, a gente já vai saber aqui o resultado do Santos e vai ficar secando depois o Internacional nesta partida. E aí, o Fortaleza, que é o 18º, ele pega o Corinthians na quarta-feira também, jogo com horário praticamente próximo do Santos aí, né? Às 7 horas da noite. Também é um jogo que é importante a gente acompanhar, ficar ali simultaneamente assistindo o jogo do Santos, torcendo contra o Fortaleza, por mais que seja o Corinthians do outro lado, mas a gente precisa nesse momento de que o Fortaleza consiga, ou que o Fortaleza perca e o Santos consiga ter um respiro aí para essa próxima rodada. Então falei aqui sobre esses times e agora eu vou falar sobre a situação do Santos. O Santos pode garantir a permanência na Série A após essa rodada? Não, não pode, tá? Por mais que o Santos vença o Juventude nessa próxima rodada, o Santos ainda assim não garante a permanência na primeira divisão. E por que o Santos não garante a permanência mesmo se ele vencer o Juventude? Porque o Internacional, ele estará com 41, ainda que ele perca para o São Paulo, ainda que todos os rivais do Santos aqui percam, o Ceará, o Vitória, o Inter, ainda que todos esses times, Fortaleza, percam nessa próxima rodada, com exceção do Fortaleza, se o Santos vencer, aí já não tem como mais ser alcançado por ele, mas o Internacional, por ter 41 pontos, pode igualar a pontuação do Peixe, mesmo que ele seja derrotado nessa próxima rodada. Não só o Inter, mas também o Vitória pode alcançar o Santos, mesmo que ele perca nessa rodada, ele pode alcançar na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Ceará também, mesma coisa. Ainda que ele perca agora e o Santos vença, por mais que o Santos ultrapasse o Ceará nessa rodada, se ele vencer e o Ceará perder, ainda assim, na última rodada, todos os times vão ali com possibilidade de ultrapassar o Santos na tabela. Então, mesmo que o Santos vença o Juventude, ele não escapa. Então, o Santos precisa vencer o Juventude e precisa dar a vida ainda contra o Cruzeiro na última rodada do campeonato. Certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para a gente poder ver. Então, Santos com 41, Inter 41. Então, eu falei aqui para você já a respeito desses times. E agora eu vou colocar aqui a última rodada. Deixa eu até ver se eu consigo colocar aqui no simulador. Acho que aqui aparece. Ó. Aqui, ó, simulador. Porque é justamente aqui que eu quero colocar para que você entenda os cenários mediante aqui o resultado das partidas. Deixa eu voltar aqui na 34ª rodada. Então, vamos lá. Vamos lá. Digamos aí que o Bragantino vença o Vitória. Tá? O Bragantino vai jogar precisando vencer. Esse jogo aqui não importa nada para o Santos. Vou colocar um empate. E agora sim, 37ª rodada. Então vamos lá. Dos times que estão lutando contra o Santos, vamos supor aqui e vamos tentar trazer resultados lógicos. Flamengo e Ceará, vamos colocar uma vitória do Flamengo. São Paulo e Inter, vamos colocar um empate aqui. Fortaleza e Corinthians, vou colocar uma vitória do Fortaleza. Juventude e Santos, vou colocar aqui a vitória do Peixe. Então, só para que você entenda, se o Santos vencer nessa rodada, ainda que todos os times aqui não pontuem, se bem que eu coloquei o Fortaleza como uma vitória, né?
Mas ainda que os times aqui abaixo não consigam vencer, com exceção do Fortaleza, que coloquei uma vitória, o Santos entra na última rodada lutando ainda contra o Z4. E aí o Santos vai para a última rodada enfrentar o Cruzeiro em casa. E aí a gente vai ver aqui quais são os rivais ou os adversários dos rivais do Santos nessa luta contra o rebaixamento. Então lutam contra o Santos aqui ainda. Vitória, Inter, Ceará, Fortaleza. O Bragantino, como ele venceu, ele já escapou. Então ficaria para a última rodada a definir. E eu vou colocar aqui, por exemplo, um empate entre Ceará e Palmeiras. Inter e Bragantino. O Bragantino aí sim já entraria sem muita vontade nessa última partida. Então vou colocar aqui vitória do Inter, vitória do São Paulo, ou melhor, do Vitória contra o São Paulo. O Santos vencendo o Cruzeiro. E aí Botafogo e Fortaleza, eu acredito que será também um empate. E aí ficaria definido da seguinte forma, se cumprir aqui o Santos vencendo as duas últimas partidas. Caramba, será que o Santos terminaria em 10º colocado? Se o Santos vence essas duas próximas partidas, o Santos pode terminar na primeira parte da tabela, hein? Se essas combinações de resultado que eu coloquei aí acontecerem. Então o Santos iria, ou pode ir a 47 pontos e escapar com louvor aí do rebaixamento, e aí ficaria o seguinte Z4, a seguinte zona de rebaixamento aqui. Ceará com 44, Ceará que passou praticamente o campeonato inteiro fora da zona, será que ele vai cair? Fortaleza 44, então cairia os dois times do Ceará, o Juventude com 34 e o Sport com 17 pontos. Esses são os meus palpites. É claro que eu não coloquei aqui os jogos do Corinthians e tudo mais, então por isso que o Santos terminou em 10º, mas o Santos tem chance de pelo menos terminar numa posição de zona de Sul-Americana. Vamos torcer para que o Santos consiga vencer essas próximas duas partidas. Uma coisa é certa, se o Santos vencer os dois próximos jogos, escapa do rebaixamento, e é isso o que eu torço, é isso que eu espero que aconteça. Espero que o Peixão consiga escapar do rebaixamento nessas duas próximas rodadas. São duas vitórias, mas que sejam duas vitórias importantes, garantidas para o nosso Peixe, tá bom? Este é o canal Mundo do Santos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Mundo do Santos e ative o sininho para receber a notificação a cada vídeo novo aqui no canal, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu hype. Se você quiser, deixa aí os seus palpites de como será as duas últimas rodadas. Você acha que o Santos vence as duas próximas partidas? Você acha que quem serão os 4 rebaixados do campeonato? Deixa aí tua opinião. Vamos conversar, porque você sabe que aqui no Mundo do Santos a gente sempre conversa, sempre interage nos comentários. Eu sempre respondo comentário de quase todos aqui que respondem ou que comentam no vídeo, tá bom? Um abraço para você. Amanhã estaremos de volta aqui no canal, trazendo mais atualizações, notícias do Peixe, informações dessa reta final do Brasileirão, tá bom? Deixe o seu like também e o seu hype. Esqueci de pedir, mas tudo isso é importante para a gente aqui no canal, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.